Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de catequese. Hoje daremos continuidade. Deixa eu só consertar aqui minha câmera. Ótimo! Sejam bem-vindos a mais uma aula de catequese. Hoje daremos continuidade à sequência de temas que nós viemos apresentando aqui pelo Zoom, pelo Meet, pelo YouTube. E para começarmos bem essa nossa aula, vocês poderiam digitar o nome de você e o sobrenome aí no chat rapidinho, para que possa, não levar falta. Eu amo muito vocês e não quero dar falta para nenhum de vocês. Mas para que isso não aconteça, escreva o nome rapidinho para nós podermos dar início. Eu vou bloquear novamente aqui o áudio, só para que não haja interferência, e nós vamos juntos pedirmos a proteção de Deus, sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então, com a nossa mão direita, vamos traçar o sinal da cruz, assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com os nossos olhos fechados, vamos rezar nesse momento por todas as pessoas que estão morrendo devido à pandemia, as pessoas que estão nos hospitais, rezar por nossa família, para que Deus proteja a nossa família, para que Deus abençoe os nossos amigos, aqueles que nós amamos, pedindo a proteção divina sobre todos aqueles que estão em nosso coração, para que, auxiliados pela graça de Deus, possam encontrar essa bondade de Deus. Peçamos que o anjo da guarda de cada um deles possa abençoar, santificar e proteger. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que Nossa Senhora interceda por nós, a Mãe de Deus e a nossa Mãe, e esteja sempre conosco, e nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, seja bem-vindos. Estava morrendo de saudade. Quando eu falo morrendo de saudade, gente, eu não estou sendo assim, eu estava com saudade realmente de vocês. Eu conheço alguns pessoalmente, outros no dia que eu entreguei a apostila, mas outros eu nunca vi pessoalmente. Então, eu fico na esperança de um dia nos encontrarmos e podermos, assim, nos abraçarmos e comemorarmos esse grande momento, que vai ser esse encontro. Eu tenho certeza que vai ser uma grande alegria. Crianças, tem um assunto muito legal para falar para vocês. Nós já estamos no meio da nossa catequese. Significa que nós já passamos um semestre da nossa catequese. Significa que estamos indo para a reta final. Isso mesmo. A nossa esperança é que possamos nos encontrar em breve. Vamos esperar aí a pandemia dar uma esfriada. Temos agora o mês de abril e o mês de maio em aulas de catequese. Depois vamos ter um outro período de férias da catequese e assim voltamos para terminar a nossa catequese. Então, junho e julho, normalmente, são os períodos de férias. Metade de junho e julho. Agosto, nós voltamos e finalizamos em outubro com a nossa missa da catequese. Nós queremos que em agosto, setembro e outubro sejam feitos de forma presencial, mas vamos deixar isso mais à frente, porque a pandemia corta os nossos sonhos, Quando a gente está sonhando, vem uma onda e nós precisamos aí manter os nossos pés no chão. Mas eu estou muito feliz e nós já estamos caminhando para essa meta e essa reta final. Vocês são os meus últimos alunos da Pan-Americana. Vocês são meus últimos alunos. Eu não vou dar mais aula de catequese aí na Pan. Então, eu estou terminando a minha formação e ano que vem eu vou ser padre. Então, se Deus permitir, ano que vem serei padre e por isso eu não vou estar morando mais em Salvador. Para vocês terem uma noção, eu já não estou em Salvador. Eu estou no extremo sul da Bahia, próximo a Porto Seguro. E aí, semestre que vem, eu volto para Salvador, se Deus permitir. Bom, daqui a pouco eu vou responder vocês que estão levantando a mão, mas antes disso, eu gostaria de retomar no que nós falamos nas últimas aulas. Deixa eu só responder o Carlos.
Ok. Ok. Carlos, pode ativar o seu microfone? O que acontece depois que a catequese acabar? É o dia mais importante da nossa vida, é o dia que nós vamos receber o corpo e o sangue de Jesus. Nós vamos ter uma aula. Calma, calma, vai com calma, Carlos, com calma, com muita calma, que nós vamos falar já sobre isso. É o momento mais esperado da catequese, viu? Mas vamos lá. Nas últimas aulas de catequese, nós vimos alguns temas estes. Páscoa, mas a Páscoa foi uma aula especial. Lembra que eu falei para vocês? Seria uma aula especial, a aula de Páscoa. Oi, Verusca, boa tarde. Olha a cachorrinha aí. Que alegria. Bom, a aula de Páscoa foi uma aula especial. Contudo, nós vamos retomar aquilo que nós estávamos estudando. O que nós estávamos estudando? Nós vimos Moisés, Abraão, Isaac, Noé. O que mais? A criação do mundo. Nós vimos o que mais? Várias outras coisas. Exceto, eu vou até ligar o microfone para a gente poder dizer. Exceto a aula especial da Páscoa e do Natal, nós ouvimos falar em Jesus Cristo? Sim ou não? Pode ligar. Eu acho que não. Não. É isso mesmo. Até agora, nós estudamos sobre Deus Pai. Deus Pai, Criador do céu e da terra. Deus Pai que salvou o povo do Egito. Deus Pai que criou Adão e Eva. Deus Pai que educou aquele povo no deserto. Deus Pai que chamou e falou com Moisés. Deus Pai que mandou construir a Arca de Noé. Nós não falamos de Jesus Cristo. Porque até agora nós estamos estudando um Antigo Testamento. Significa a antiga aliança, a antiga história, os antigos escritos. Nós vamos estudar daqui para frente, depois dessa aula, o Novo Testamento. Nós vamos estudar, nós começaremos a falar sobre Jesus Cristo. Nós vamos ver o nascimento de Jesus, o crescimento de Jesus, os milagres de Jesus, as curas de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e Jesus na sua segunda volta, ao seu retorno triunfante para nós. Por isso que na aula de hoje vamos dar continuidade àquilo que vimos. Lembrando que a aula de hoje não vai demorar muito, só para nós fazermos aquele lembramos. O que significa? Nós vimos que Moisés atravessou o Mar Vermelho e demorou 40 anos para chegar na terra que Deus prometeu a ele. Sim, Bernardo? Hoje a gente vai precisar da apostila. Yes, vamos sim. Já vou pedir para vocês abrirem lá. Nós vimos que Moisés chegou na terra prometida, olhou a terra depois de 40 anos. Quando Moisés olhou a terra, o que aconteceu? Ele morreu. Moisés não entrou na terra prometida. Moisés morreu antes. Ele olhou para a terra, viu, apontou e disse: lá estava a terra, lá está a terra que Deus prometeu. E morreu. O que acontece a partir daqui? Sim, Carlos? Qual encontro é? Calma, que eu vou mandar vocês abrirem. Viu? Então Moisés olha e diz na terra prometida. Quando aquele povo chegou na terra prometida, eles foram divididos em 12 tribos. 12 tribos. Cada tribo ficou com um pedaço de terra. E cada tribo, Deus enviou, Deus mandou, elegeu, escolheu um juiz.
com uma espécie de prefeito, de governador, de presidente, alguém que fosse ajudar aquele povo. Abram aí na apostila de vocês, na página 29. 29. No nono encontro, Juízes, Reis e Profetas. Sim, Catarina, pode ligar o microfone. Você já disse sobre isso. Oi? Você já falou que dividiu em 12 partes, que Samuel escolheu Foi o Elson. ser o Deus, o líder. Isso, foi o Elson. E aí nós vamos aprender sobre um pouquinho o porquê disso. Eu estou retomando porque é muito importante. Bom, quando Deus chegou lá, dividiu em 12 tribos, ele enviou 12 homens, espécie de juízes. Olha o que acontece. Esses juízes tinham uma missão: lembrar aquele povo dos 10 mandamentos. Quando eles esqueciam os 10 mandamentos, eles tinham uma catástrofe, tinham uma espécie de mal. Era como se, posso dizer, uma maldição. Não seguia os 10 mandamentos, caminhava para o erro. Seguia os mandamentos, tinha sucesso. Tinha sucesso. Isso é muito importante. Os juízes lembravam sempre dos 10 mandamentos. Lembrai-vos dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Mas passou-se o tempo, o povo enjoou dos juízes, eram muito chatos. Como aquele professor rabugento que fica nos lembrando que não pode falar na hora da aula. Então, o povo se juntou e falou: Deus, não queremos mais 12 juízes, nós queremos um rei. Deus, assim, escolhe um rei. O nome do primeiro rei é Saul. Só que o papel do rei, não existiam 12 reis. Existia um rei apenas, que coordenava as 12 tribos. Este rei coordenava as 12 tribos, mandava nas 12 tribos, ajudava as 12 tribos. Mas esse rei tinha como missão a mesma missão dos juízes: lembrar aquele povo dos 10 mandamentos. Só que Saul foi um péssimo rei e saiu do trono. Mas Deus escolheu um novo rei, chamado o rei Davi. Davi, como vimos, foi um bom rei, um rei justo e que seguia os 10 mandamentos. Já respondo, já abro espaço, Catarina. Davi teve um filho chamado Salomão. Quando Davi morreu, Salomão foi o novo rei. Salomão teve um outro filho que, quando ele morreu, se tornou o rei das 12 tribos. E assim sucessivamente. O rei Davi errou? Errou. Acertou? Acertou. Mas se arrependeu. E sempre ensinava aquele povo sobre os 10 mandamentos. Sim, Catarina? Não foi Davi, não foi o tataravô de Jesus, sei lá. Calma, olha o spoiler aí. O pai de Jesus era descendente de Davi. O pai adotivo de Jesus, José, tinha o sangue real. Pode dizer? Pode falar, Catarina. Deixa eu colocar aqui de novo. Pronto. Não foi por causa das viúvas que teve filho, que teve Jessé, que Jessé foi o pai de Davi, alguma coisa assim?
É uma longa história, é verdade, uma longa história. Mas olha o que acontece. O problema é que eu não sei nome de cor. O rei Davi, ele errou muito. Ele desejou a mulher de outro homem. O rei Davi teve filho com a outra mulher, a não ser a esposa dele. Mas ele se arrependeu. Davi se arrependeu. E por isso que eu disse que ele foi um rei que se arrependeu, mas um rei ao mesmo tempo bom, porque pediu desculpa a Deus e voltou para os braços de Deus. Mas nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Oliver? Fala aqui. Seu filho Salomão sucedeu, mas antes pediu a Deus sabedoria para governar o povo, e foi atendido. No seu reinado foi construído o belíssimo templo de Jerusalém. Mas depois, Salomão e os outros reis não foram fiéis a Deus e sua aliança. Então, isso quer dizer que Salomão foi um Deus bom? Foi Os outros reis, não Salomão. bom ou um rei ruim? Vieram outro rei ruim. Mas depois, é que falou aqui, mas depois mesmo. Salomão e os outros reis. Olha o que acontece. Depois de Salomão, começa uma espécie de decadência, de queda do reinado. Os reis começam a não ser fiéis a Deus. Até quando Jesus aparece, que nós vamos ver, era um rei muito ruim que governava. Mas o rei Davi era um rei bom. Mas como o povo sabia que era um rei bom e um rei ruim? Deus enviava alguns homens para alertar, para corrigir aquele povo. O nome desses homens são os profetas. Os profetas são homens escolhidos por Deus para anunciar a mensagem divina e denunciar. Por exemplo, Giovana, levante a mão aí que eu libero o seu áudio. Bom, o que acontece que, por exemplo, Moisés, aqui eu coloquei no fundo, Moisés foi um profeta. E qual foi a missão de Moisés? Ir lá falar com o faraó. Qual foi a missão dele? Ir falar com o faraó. Para libertar aquele povo da escravidão. Então, se Moisés não fosse, aquele povo estaria lá escravo. A missão do profeta é anunciar a mensagem de Deus. Existe um profeta muito conhecido que foi engolido por uma baleia, Jonas. Jonas, ele foi chamado por Deus para uma missão. A missão dele era ir lá falar com o rei de Nínive, que aquele povo de Nínive, o nome da cidade, estava na perdição. Jonas não quer ir. Jonas foge de Deus, entra no barco e foge de Deus. Deus manda uma tempestade naquele barco. Jonas é jogado no mar e uma baleia engole Jonas, porque ele não quis anunciar a mensagem de Deus. A baleia cospe Jonas na praia e Jonas vai àquela cidade e anuncia a mensagem de Deus. O profeta anuncia a mensagem de Deus. Deixa eu liberar o áudio e só a Giovana ela vai ligar o áudio para falar. Pode dizer, Giovana? Ô, professor, por que Moisés morreu antes de entrar na Terra Porque Prometida? ele já estava muito velhinho e, segundo a tradição, Moisés duvidou da vontade de Deus. Moisés ficou com a cabeça tão quente que Deus mandou ele bater uma vez na pedra para sair água. Moisés bate 2 vezes. 2 vezes. Era como que se ele tivesse perdido a fé. Era quase. E também eu queria perguntar se os cachorros vão para o céu junto
Vamos dizer, quando as pessoas morrem, viram espíritos. E os cachorros também? Olha, vou dizer uma coisa muito clara para vocês. Se existe um céu para os animais, eu não sei. Mas o que eu posso dizer é que os animais não possuem uma alma humana como nós. Quando nós morremos, nós vamos para o céu ao encontro de Deus. Aqui é o encontro 9, né? A gente vai para o céu ou para o inferno. Isso, mas os animais vão para um lugar reservado para eles. Como podemos dizer, existe céu de cachorro? Não sei. Sortudos. Então, vamos dizer, quando meu cachorro morreu, e se eu morrer quando eu ficar velho, não vou poder ver ele? No céu não existe saudade, entendeu? A saudade é um sentimento aqui dessa terra. Logo, você nem vai lembrar do seu cachorro. Não, você vai lembrar que você foi muito feliz com as lembranças dele, mas você não vai sentir saudade, ou pena, ou você não vai se preocupar onde ele está. Porque no céu, Giovana, o que mais importa é estar na presença de Deus. O seu cachorro vai estar bem, em outro lugar. Ele não vai para o inferno, não se preocupe. Os cachorros não vão, os animais não vão para lá. Mas eu também não posso dizer que eles vão estar no céu, porque eles não têm alma humana. Se tivessem alma humana, seriam humanos, né? Eles são animais, possuem uma alma animal. Ô, professor, Eles são seres vivos. no inferno ele não vai estar, porque ele é tão bonzinho. Isso, não vai estar não se preocupe não. Viu? Bom, deixa eu só continuar e daqui a pouco eu abro as perguntas novamente, beleza? Para nós só fecharmos o nosso pensamento. Então, depois de reis, profetas, vem um último profeta. Esse profeta, ele é filho de Isabel e de Zacarias. Isabel era prima da mãe de Jesus, Maria. Isabel já era velhinha, já idosa. E a missão do filho de Isabel era anunciar, o nome dessa criança era João Batista. A missão de Isabel era anunciar, a missão do filho de Isabel era anunciar a vinda do Messias, do Salvador, a vinda de Jesus. Se Isabel era prima de Maria, o filho de Isabel era primo de Jesus. Então, a missão de Isabel, de João Batista, era anunciar a vinda de Jesus. Ele foi o último profeta. Jesus é considerado um profeta também, mas ele foi o último profeta. Emanuel, então o que nós vimos até agora? Metade da Bíblia nós já vimos até agora. Vou mostrar para vocês aqui na minha Bíblia, que é um pouquinho diferente daqui, eu tenho também um igual de vocês, mas eu irei mostrar aqui. Professor? Só um instante, Catarina. Olha, a Bíblia é dividida em duas partes. Eu vou tirar o fundo aqui, só para que vocês possam enxergar com... Pronto. A Bíblia é dividida em duas partes. O Antigo Testamento, que é a parte mais grossinha, e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vimos o quê? Vemos a criação do mundo, a libertação do povo, os 40 anos no deserto, os reis, os profetas, Noé, Abraão, Isaac, todos os reis, todas as princesas, nós vemos todos os profetas, todas as 12 tribos, vemos tudo aqui. Não vemos nada de Jesus aqui, mas nós vemos aqui uma promessa que Jesus iria vir para nos salvar. Aqui, no Novo Testamento, vemos o nascimento de Jesus, os milagres de Jesus, as curas de Jesus, tudo que Jesus fez e vai fazer ainda. É chamado Novo Testamento. Na próxima aula, nós iremos ver o Novo Testamento, que inicia com o nascimento de Jesus. Nós vamos ver por que Jesus nasceu, quem era a mãe dele, quem foi o pai adotivo. Jesus é Deus que desceu do céu. Vamos começar a entender isso, vamos
começar a ver Jesus que cresce, Jesus que se perde do seu pai, da sua mãe, que vai lá para o templo. Nós vamos ver tudo isso. Até aqui na nossa catequese, nós vimos já toda essa parte da Bíblia, um pouquinho dessa parte aqui. Posso dizer as partes principais. Qual é a sua pergunta, Catarina? Você explicar, na verdade, você vai falar sobre como João Batista morreu? Eu sei, mas Vou e falar. ele batizou? Ele não foi que batizou Jesus? Nós vamos falar disso na aula do batismo. Atividade. Oi? Atividade. A partir da próxima aula, bom, o Elson passou para vocês a atividade do rei? Não. Pronto. Essa atividade é muito simples. Quem foi o primeiro Falou que você ia rei? explicar. Ok. Quem foi o primeiro rei? Quem foi Davi? Mas eu vou falar uma coisa para vocês dessa atividade. A partir da próxima aula, eu vou começar a cobrar as atividades a partir da próxima aula. O que vai acontecer? No final da nossa catequese, desse semestre, eu vou ligar em 4 pessoas e nós vamos ver todos os temas para saber se você lembra, se você prestou atenção, qual é a sua dificuldade. Então, eu vou fazer como uma espécie de avaliação oral, assim, perguntando em grupo, né, para as pessoas, mas eu vou explicar. Essas atividades, até aqui, até o 10º encontro, você vai pegar a sua apostila, isso eu vou falar na próxima aula, mas já vou adiantar. E vai ver vocês vão ver qual atividade vocês não fizeram ainda. Entende? Isso eu vou falar na próxima aula. Então, vocês vão pegar os 10 encontros e vão ver quais atividades vocês não fizeram na apostila e vão fazer. Por isso que hoje eu não vou passar essa atividade, mas se você já quiser ir adiantando, é muito bom. Emanuel, eu vi que no Classroom você postou uma atividade de final de semestre. Semestre passado, isso foi em dezembro. Foi? Foi. Então, fiz atividade. Fez, a maioria fez sim, Beia. Fez sim. Mas eu tinha feito isso. Eu tinha Onde feito a gente isso. vai postar, Emanuel? Oi? Onde a gente vai postar as atividades? Quando eu for fazer a chamada com vocês, quando eu for explicar a vocês passo a passo de como, aí nós vamos corrigindo as atividades. Vamos lá, primeiro encontro, como é a atividade? Vai ser na nossa chamada ao vivo, no final desse semestre. E aí vocês não vão precisar me enviar, porque senão eu vou ficar com muitas coisas, com muita atividade aqui. Então, eu vou corrigindo atividade por atividade com vocês mesmo. Vai ser mais prático. Deixa eu só perguntar uma coisinha. Helena, João, Marina, Natália, estão aí? Não, né? Ok. Deixa eu ver quem tem pergunta. Catarina já perguntou? Já. Ok. Professor? Davi Vasconcelos. Posso ir? Oi? A gente já pode ir? Não. Calma. Pelo amor de Jesus. Já está acabando, mas ainda não. Davi Vasconcelos. Sim. Você tem alguma pergunta? Não. Ok, Davi. Carlos e Alessandra. Oi. Vocês têm alguma pergunta? Não. Professor, Ok. Oi. Oi. perguntando para as pessoas que estão de mão levantada se tem pergunta. Isso. Bom, crianças, então vamos lá. Vimos até aqui. Tá levantada? Deixa eu desligar o microfone de vocês. Me esqueci que agora eu posso fazer isso. Bom, então vimos até aqui o Antigo Testamento, beleza? Vimos até aqui o Antigo Testamento.
vamos começar a ver o Novo Testamento. Por que novo? Porque Jesus nasce. Jesus que é o Novo Testamento. Jesus é o novo, o Filho de Deus. Essa foi a nossa aula de hoje, já em preparação para o Novo Testamento, onde vamos nos aventurar nas aventuras de Jesus. Com a nossa mão direita, vamos traçar sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar então a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu pediria que ficasse na sala a Sofia. O restante já pode sair até semana que vem, no mesmo horário, viu? A Sofia pode ficar, para a gente conversar brevemente.